boa noite a todos. Que Deus assim possa encher o nosso coração de luz. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e a gente deu a grande oportunidade de poder estar partilhando ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos tão importantes para a nossa vida, não é? Hoje a gente vai falar um pouco dessa frase, e não é uma simples frase. Essa frase é do apóstolo Paulo, e ele falou essa frase justamente quando ele já estava na última etapa da sua encarnação, da sua missão sublime. Quem não conhece a história de Paulo, é importante demais ler um dos livros mais lindos que tem da psicografia de Chico Xavier. É o livro Paulo e Estevão. É um livro de 535 páginas. Quem não leu ainda vale muito a pena. Eu já li dezenas de vezes, porque quase todo ano, pelo menos um ano sim, um ano não, eu retomo esse livro, porque ele é de uma profundidade e de um detalhe, né? de tantos detalhes a respeito da vida do Cristo, que vale demais, não como uma leitura romanceada, que não é um romance, não é? Aliás, até diminuir demais a obra de Emmanuel, quando a gente fala, eu já li os 5 romances de Emmanuel, né? Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, que são os 5 livros históricos montando a história do cristianismo. E esse livro, Paulo e Estevão, é o livro que traz toda a história dele. Eu não vou me deter aqui para estar falando sobre a vida, sobre a trajetória de Paulo. Eu peguei hoje na nossa fala para a gente analisar, né, essa fala importante que Paulo teve lá, mais do meio para o fim, quando ele escreve a carta dele aos Romanos. Essa fala dele está no capítulo 7, versículo 19, quando ele está fazendo uma autorreflexão. Que é uma coisa que às vezes a gente não para fazer, não é? Uma autorreflexão, quer dizer, refletir a respeito dos nossos comportamentos, mesmo a gente sabendo, nós espíritas, que o grande objetivo do espiritismo não é nós estarmos aqui reunidos, isso é gostoso, é bom, não é? Ouvindo o Evangelho, não é a gente erguer casas espíritas. O objetivo do espiritismo não é a divulgação do espiritismo, não é aplicar passe em muita gente, não é nada disso. Isso são ferramentas que o Cristo usa para o grande objetivo do espiritismo, que é a nossa transformação íntima. Nós estarmos numa casa espírita, nós frequentarmos uma casa espírita, nós trabalharmos numa casa espírita, pode ser que não aconteça nada na nossa encarnação. A única coisa que vai acontecer na nossa encarnação é a gente ter acumulado gratidão das pessoas que receberam o nosso benefício. Agora, o grande objetivo do espiritismo é a nossa transformação moral. E na introdução desse livro, Paulo e Estevão, o Emmanuel deixa isso muito claro. O livro Paulo e Estevão, ele começa com uma introdução de 2, 3 páginas, que eu trouxe as partes aqui mais importantes. A gente vai ter bastante leitura hoje na nossa fala, porque o livro Paulo e Estevão, a própria introdução já mereceria, se a gente fosse se deter, pelo menos uns 4 ou 5 meses de estudo. Mas a gente vai trazer aqui, super resumida, essa introdução, tá bom? O Paulo, ele fala, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É uma grande contradição só do Paulo? Hein? Vamos parar para refletir. Será que o Paulo, quando ele fala isso, ele está falando dele ou ele está falando da humanidade encarnada na Terra? Vamos parar para pensar. Hein? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É interessante, né? Essa contradição até em nós. Mas a gente para pensar e analisa, meu Deus, o Paulo, ele tinha essa reflexão. Muitos de nós, a gente não parou para tomar consciência dessa grande contradição que existe dentro de nós. Ok? Então, olha, quem era Paulo? Primeiro que Paulo não chamava Paulo, o nome dele era Saulo de Tarso. Ele era um judeu, nascido na cidade de Tarso, tá?
ele era um doutor da lei quando a história dele, né, a conversão dele para o cristianismo acontece. Ele era, no Sinédrio, uma das pessoas mais importantes. Ele era a grande esperança da raça dos judeus de Jerusalém na sua época. Quando, de repente, perto de completar 30 anos, acontece assim a sua grande conversão. Resumindo, porque não é o nosso objetivo, ele estava perseguindo os cristãos. O Paulo, ele provocou um grande êxodo em Jerusalém, porque a perseguição dele foi tamanha que todas as pessoas que eram cristãos, as famílias cristãs que tinham um pouco de condição, saíram de Jerusalém com medo da perseguição que ele desencadeou em função de acreditar piamente que o Cristo era um revolucionário e que estaria indo contra a lei judaica. E ele, como um grande defensor da Torá, né, dos ensinamentos, dos paradigmas da lei judaica, ele, como um grande defensor, ele achou por bem, né, entendendo que ele estaria fazendo um grande trabalho para Deus, ele achou por bem eliminar os cristãos. E aí, resumindo a história, eu não vou contar, né, para vocês se interessarem em comprar o livro Paulo Estevão e ler, né. Resumindo a história, ele tinha uma noiva e ele rompeu com a noiva no momento em que aconteceu lá um mal-entendido e ele terminou mandando para morte o irmão da noiva, chamado Gesiel, que depois se batiza e se transforma no primeiro grande apóstolo do Cristo, Estevão, né? Porque eles tinham o hábito de trocar de nome quando eles batizavam, né? Quando eles se convertiam para o cristianismo, eles trocavam de nome. Tanto é que Saulo de Tarso depois mudou a primeira letra do nome e resolveu assinar a romana sendo Paulo de Tarso, tá? A cidade de Curim, de Tarso, era uma cidade judaica onde ele nasceu, mas ela tinha sido uma cidade que os romanos pegaram para eles, né? Eles tomaram a cidade de Tarso no ano 64 a.C., então, e era uma cidade que tinha uma cultura grega, e era uma cidade tão importante que competia com Atenas e com Alexandria. Então, só para a gente ter uma noção histórica da situação, e a gente fala, meu Deus do céu, olha o tamanho desse homem. Ele falava 3 idiomas na época, os 3 idiomas mais importantes da época que eram. Ele falava o romano, né? O idioma romano, ele falava o idioma dos judeus e ele falava o idioma também dos gregos. Ele tinha 3 idiomas e aí ele era assim, de uma cultura absurda para a época dele, mesmo sendo um homem de um nível socioeconômico muito bom, ok? Só para a gente situar, ok? Agora a gente começa a falar um pouco da introdução que Emmanuel fala, né, ele faz no livro Paulo Estevão, para a gente entender um pouco essa coisa, né? Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então vamos pegar aqui, né, essa fala, né, de Emmanuel, que fala com tanta propriedade, ele fala por que ele, Emmanuel, né, decidiu escrever um livro importante como esse, trazendo a história de Paulo e do cristianismo e de Estevão e muito da história de Simão Pedro, dos primeiros apóstolos, tá? E aí ele começa falando, o Emmanuel aqui, tá dando para ler, né? Coloquei uma... Tá dando para todo mundo ler? Tá dando, Tânia? Tá dando para enxergar? Ok, olha lá. Ele começa falando, o Emmanuel, né? Nosso escopo, quer dizer, nosso objetivo essencial, escrevendo o livro, não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim, apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Olha só, fiquem na sua cabeça, na vossa cabeça, com a frase do Paulo, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quem falou isso? Paulo. E dá uma olhada no que o Emmanuel está falando dele. Homem transformado por Jesus Cristo e atento ao ministério divino. Nosso melhor e mais sincero desejo, diz Emmanuel, é recordar as lutas acerbas e
os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, não era qualquer um. Era uma pessoa, né, que nas vésperas do desencarne da noiva, na véspera, Abigail, a noiva, sonhou. E como ela era um anjo já, Abigail, a noiva de Paulo, ela sonhou e o Cristo, né, mandou um recado para ela. O Estevão, irmão dela, que já estava no plano espiritual, o Estevão falou assim: Abigail, essa é a sua última noite na carne. Amanhã você estará conosco, quer dizer, você vai desencarnar. Mas fala com o seu noivo, que o Cristo o ama muito. O Cristo tem um propósito para ele. E olha, fala para ele, para o Paulo, Saulo, né? Até então ele era Saulo, que Jesus tem uma tarefa importante para ele. Abigail, lógico, contou para ele e em seguida ela desencarna. E ele, como toda fera ferida, ele sai para se vingar. E na estrada, chegando lá em Damasco, para encontrar quem converteu a noiva dele, que era Ananias, ele vai lá e o que acontece? Ele vê o Cristo ao meio-dia. Ele vê o Cristo, ele cai de cima do animal que ele estava indo, né? Em cima do animal, ele cai ali no pó, no deserto, né? E aí ele olha para o Cristo e ele conversa com o Cristo um só segundo, que a gente já vai ver daqui a pouco, né? Então assim, e o Emmanuel fala então aqui, né, que esse homem era extraordinário. E aí o Emmanuel começa a fazer uma advertência, que quem leu o Paulo Estevam, a gente estudou o Paulo Estevam aqui, né? De uma forma até mais ou menos. O Paulo Estevam é um livro que deveria ser estudado profundamente. É o melhor livro para estudar o cristianismo e os paradigmas cristãos, não é? Mas nós estudamos nessa casa. E aí, olha a advertência que Emmanuel fala na introdução do livro. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Aí ele começa falando, galera, vamos tocar numa nossa linguagem, né? Galera, eu estou trazendo esse livro pela psicografia de Chico Xavier, porque as igrejas estão amornecidas, estão mornas, nem esquenta nem esfria. Sabe aquela coisa malemolente? Eu sou, não sou, eu gosto, mas eu não gosto, eu vou, eu não vou, né? Eu sou uma pessoa que, olha, eu sou cristã, ai, agora eu não sou mais. Quando me convém, eu sou. Quando não me convém, eu sou mais ou menos, tá? Ele está deixando mais ou menos claro isso, né? E justifica a intenção do grande esforço que ele fez de trazer, né, o livro para a gente entender melhor quem foi a figura do Paulo. E aí ele fala que em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Sabe aquela coisa assim, que eu estou no morninho, que eu estou no gostosinho e que eu não quero me movimentar porque vai dar trabalho? Vocês estão entendendo? Tá? Então o Emmanuel está falando isso, cristãos, presta atenção, acorda do que dormes, né? Como disse Cristo, acorda do que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te renovará. Essa é uma frase do nosso Senhor, né? E ele fala que muitos discípulos disputam as prerrogativas, quer dizer, então eu quero vir para a casa espírita, eu quero coordenar alguma coisa, eu quero assumir a direção, a coordenação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mesmo dentro da casa espírita das igrejas, os cristãos disputam as prerrogativas, né? Enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Então eu não faço nada no sentido espiritual na minha vida. Eu fico aqui, venho numa casa espírita, depois eu vou lá na Umbanda, depois eu vou na Testemunha de Jeová, depois eu vou lá no... né? E a gente conhece pessoas assim. Eu vou lá no Padre Marcelo, não é? Para poder receber o quê? As prerrogativas, né? A proteção do céu. Eu quero, de repente, receber só a proteção. Eu quero só receber o Papa Passe, né? Eu venho, tomo passe, assisto palestra. Ai, quantos anos você é espírita? Ai, não, eu não sou espírita, não. Eu? Quem sou eu? Putz, quando eu ouço isso, eu arrepio, né? Como assim? Quanto tempo você está indo? Ah, eu estou assistindo palestra. Faz uns 22 anos que eu vou na casa espírita, assisto palestra, tomo passe. Você é espírita?
devotos entregam-se gostosamente a situações de acomodação, preferindo as dominações e prazeres de ordem material. Mesmo entre nós, gente. Quantos de nós, os trabalhadores, a gente ainda prefere o quê? As coisas de ordem material. Estou lá, né? Então nossa, falou que é uma coisa material, que vai me trazer prazer, alegria. Nossa, eu acordo de madrugada, eu faço tanto esforço. E aí? Né? Aí o Emmanuel fala, observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. É bom que a gente leia esse livro e a gente se coloque no lugar. Ah, não, de jeito nenhum, olha aqui. Aí o Emmanuel já começa a falar, falando aqui, ó. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentam-no como um fanático de coração ressequido. Muita gente fala, ah, mas foi o Paulo, né? Imagina, eu estou longe. Ah, não, foi o Chico. Ah, que isso? Ah, é o Divaldo, né? Eu estou longe disso. Está longe meu. Até quando você vai ficar longe? Até quando nós queremos ficar longe das figuras que para nós deveriam ser referências para a nossa vida? Referências de quê? De trabalho, de dedicação, de vestir a camisa, de suar mesmo, de se esforçar, de fazer o mais. Sempre o mais, sempre o plus. Observar na nossa agenda quantas horas por semana eu dedico para o trabalho do Cristo. Opa! Observar. Não é? Aí ele fala, para uns foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Então ele recebeu uma graça, ele recebeu uma dádiva do céu. Então Jesus veio ali naquele momento, Saulo, Saulo, por que me persegues? Falou Jesus para ele, né? E aí, ele olhou aquela criatura que se transformou em um ser, porque ele primeiro, a princípio, ele viu uma luz imensa, aquela luz foi se transformando num homem, foi chegando perto dele ao meio-dia, que era para ele não ter dúvida, para ele não achar que tinha sido uma coisa da cabeça dele. Aquela luz foi se transformando, se transformou num homem e falou para ele, triste, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu de joelhos e falou, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem persegues. Naquele momento, Emmanuel fala, é maravilhoso, gente, vai lá, pega na internet, pelo menos a introdução que eu estou trazendo aqui um pedacinho, né, para reler. É lindo demais, né? A gente olha que naquele momento, o Emmanuel fala que, meu Deus, um monte de coisa caiu, assim, as fichas na cabeça do Paulo. Meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida, né? Aí ele fala que, de repente, para outras criaturas, né, acha que o Paulo foi somente um espírito arbitrário, absorvente ríspido, né, que realmente gostava só de bater nos outros, né, de ser duro, ser forte. Tem muitos cristãos que ainda analisam Paulo e as suas cartas maravilhosas, que são tratadas de reforma íntima. Todas as cartas de Paulo, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, a Timóteo, a Tito, aos Coríntios, tá? Aos Romanos, aos Judeus, são muitas e muitas cartas que Paulo escreveu, aos hebraicos, aos judeus ou aos hebraicos, né? Então assim, lá já na cadeia, é linda, linda, ele escreveu chorando para o seu povo hebreu, né? Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus referente ao sofrimento que eu aguardava por amor ao seu nome. Então assim, ele recebeu sim uma tarefa direta do Cristo. Quem sois vós, Senhor? Eu sou o Cristo a quem persegues. E aí ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente faz essa pergunta? Hein? Será que a gente pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E será que depois dessa pergunta Jesus escreveu um tratado? Paulo faz o seguinte, ó, você vai fazer isso, você vai fundar essa igreja lá em Miceia, você vai fundar uma outra igreja lá em Listra,
e levar bastante pedrada, não é? Então você vai fundar as igrejas em diversos lugares. É isso que Jesus falou? Não. Jesus falou que fala para a gente todos os dias. Vai, entra na cidade e lá te será dito o que te compete fazer. Significando, vai, começa a fazer. Começa a agir, começa a fazer alguma coisa em benefício dos outros. E aí as coisas vão acontecendo. Vai caindo, né? Na sua casa, no seu colo, vai caindo as coisas. E você se movimenta e vai começar a acontecer coisas, né? E o Emmanuel continua. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Quem que pode chegar aqui e falar assim, eu não tenho o ministério de Deus, né? E aí o Emmanuel começa falando de nós, ele está falando para nós. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente, quer dizer, eu não tenho ciência, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Será, gente? Será que a gente pode colocar essa desculpa na nossa mente? Falar, eu não sei. A gente vai desencarnar e falar assim, e o que você fez, Nancy, lá no planeta? Eu não sabia. Mas você fez o que do ponto de vista espiritual com a sua, né? Com as ferramentas que você recebeu? Eu não sabia. Desculpa aí, tá? Como não? Quem é que não tem, né? Ele fala aqui, mas nós, né? Poderemos responder que, além da ignorância, né? Que a gente faz questão de manter, a desatenção e muito capricho pernicioso. Porque a gente chega no lugar, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. A gente não aceita se subordinar. Porque você chega numa casa espírita, necessariamente, a gente precisa observar, né? O que é que está acontecendo ali e a gente caminhar de acordo com as regras daquela casa. Eu trabalho nessa casa aqui e eu trabalho numa outra casa bem maior, chamada mais nova, um ano mais nova, mas que tem um tamanho muito maior, tem mais de 100 voluntários. E lá é nas regras que aquela casa estabelece. Eu não posso trabalhar lá querendo fazer as coisas com a autonomia que eu tenho aqui, de alguma forma. Que nós partilhamos as decisões aqui, porque a gente é um grupo muito pequenininho. Lá não, lá eles têm regras. Então é de acordo com a regra daquela casa. Ok? Precisa ser assim. E não dá para pôr o seu capricho, tem que ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Outros dirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes, quer dizer, partiu daquela condição de uma criatura muito rude, muito ainda imatura espiritualmente, né? Menos rudes todos os homens têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. Quer dizer, a gente chega na casa do Cristo, uma igreja, uma instituição, ou a gente está na nossa casa, ou a gente está na nossa empresa, com os nossos funcionários, e o apelo do Cristo se faz dentro do nosso coração, dizendo para a gente o que você tem que fazer, tá? Todo mundo, não tem essa, né? E Jesus tem uma frase linda, que está lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Olha o que ele fala para nós, gente. Eis que estou à porta e bato. Está lá no Evangelho, no capítulo 66 da Bíblia, que é o último capítulo, que é o Apocalipse. O Apocalipse fecha. É a fala do Cristo pela psicografia de João Evangelista, lá na ilha de Patmos, onde ele recebeu o Apocalipse, né? Então assim, olha lá o que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Gente, Jesus bate na porta, ele abre a porta? Olha a imagem linda. Jesus abre a porta para entrar? Não, né, seu João? Jesus bate na porta da gente. Quem tem que abrir a porta? Nós. Porque o trinco está para o lado de dentro. Tá? O trinco está para o lado de dentro. Você não quer abrir? Tudo bem. Ele não age com violência, né? Ele fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Quer dizer, vou comer com ele e ele comigo. Tá? É legal a gente pegar esse versículo e a gente ter lá no nosso, né? Na nossa vida, no nosso jeitinho, né? Eu até vou apagar um pouquinho a luz aqui, porque eu vou passar algumas imagens. Ó, aqui, até pode ficar essa e essa. Ó, olha que interessante.
grandeza espiritual para sermos chamados diretamente por Ele, alguém em nome do Cristo vem e recolhe a gente, pega o estrupício, é a nossa estrada de Damasco, levanta o estrupício, leva o estrupício para algum lugar, né? E aí esse estrupício que somos nós, a gente passa por um tratamento espiritual, a gente vai lá, miniaturiza, livro Missionários da Luz de André Luiz, né? Vão passar por uma miniaturização, entrar de novo numa reencarnação, né? A gente entra na reencarnação, a gente chega aqui todo cheio de esperança, a gente faz um monte de promessas antes de reencarnar. Não, eu vou chegar lá, eu vou trabalhar como médium, vou trabalhar na casa espírita, vou me dedicar, eu vou trabalhar numa ONG, vou trabalhar na minha igreja, vou fazer isso melhor na minha casa, vou criar meus filhos, eu vou montar uma empresa, vou dar emprego para todo mundo, honestamente, vou ganhar meu dinheirinho. Vou ser um talento do Cristo aqui na Terra. A gente, para isso, recebe um cérebro, não é? Um cérebro legal, com inteligência, com capacidade de discernimento, de saber o que é certo e errado, né? A gente tem uma infância, uns de nós uma infância mais pobre, mais simples, mais com uma mãe ou com um pai, ou pelo menos com alguém adulto que nos oriente para a gente ser uma pessoa do bem. Ok. Aí, não importa se uma infância mais abastada, se uma infância menos abastada, a gente recebeu uma infância e nós estamos aqui hoje, todos adultos, a não ser a nossa irmãzinha pequenininha ali, né? Mas, grande maioria de nós, a gente já passou por tudo isso. Recebemos um monte de ajuda espiritual sem que a gente soubesse, nos nossos momentos de alegria, os mentores estavam se alegrando e nos ajudando, nos momentos de tristeza, de depressão, aquela angústia, os espíritos amigos estavam nos ajudando, continuam nos ajudando. Olha o investimento. Estou falando do investimento. Que investimento eu estou falando? Estou falando do investimento que os espíritos fizeram para você e para mim. Até hoje, o tanto de investimento que eles fizeram, né? Nos momentos de que a gente refletia, que a gente queria estudar, eles estavam lá com a gente. Com certeza ajudaram a gente a passar na prova, quando a gente não estudou muito, mas a gente tinha uma tarefa de se formar em alguma coisa, para ser alguém na vida, para conseguir ter uma profissão, né? Então eles estavam com a gente o tempo inteiro, ajudando, colaborando com a nossa condição espiritual, fazendo de tudo para que a gente se transformasse numa pessoa do bem, ok? E aí quando a gente começa a trabalhar para Jesus, aí muitas vezes quando a gente faz a auto-reflexão, a gente olha e a gente fala, meu Deus, eu ainda não faço o bem que eu quero, mas que coisa mais difícil, porque o mal que eu não quero, eu não queria ser grossa com meu marido, eu não gostaria de falar mal da minha colega, eu não gostaria de fazer aquela fofoquinha básica, eu queria parar de falar mal do governo, não importa a bandeira, porque a gente tem pessoas que têm hábito de falar mal do governo, não importa a bandeira, que cor de bandeira que ele tenha, né? Eu não gostaria de falar mal do meu chefe, eu não gostaria de ter tanta reclamação com relação ao meu dinheiro, a quanto que eu ganho, eu queria fazer o bem para os outros, mas o que eu não quero fazer de mal, eu faço. Agora o bem que eu quero, eu não faço, né? E aí quando a gente tem o hábito de fazer o que essa imagem mostra, tira a sua cara, olha para ela, faz uma auto-reflexão, aí a gente começa a pensar, por que é assim que acontece? Por que de repente é esse arrastamento gostosinho para fazer o mal? Que o mal é tão gostosinho, ele tem diversos nomes, ele tem o nome de uma cervejada, né? De um lugar onde eu vou e que de repente tem um monte de apetite assim, para eu pular cerca basicamente, né? Ele tem assim o nome de eu poder fazer uma ou outra corrupção, e corrupção é uma coisa endêmica nesse país, é uma pena, não é? Então o mal tem um monte de nome, e ele vem floreado, e ele vem numa caixinha linda, uma caixinha de presente que a gente olha, a gente fica com o coraçãozinho batendo, e a gente fica tão feliz, e agora que vai ser, agora eu consegui. E a gente dribla, a gente engana, é o mal, né? E aí, eu como psicóloga, eu fiz uma reflexão, depois dessa frase, que um dia desse ela me ficou batendo na cabeça, essa frase, né, do Paulo. E aí eu trouxe aqui 4 elementos que fazem com que a gente reencarne e a gente chegue aqui e a gente continue fazendo esse mal, mesmo que eu não quero, né? Uma das coisas são as reminiscências do passado. O que eu quero dizer com isso? Falando bem rapidamente, né? A gente reencarna, a gente tem o esquecimento do passado.
Mas eu não me transformei em santa quando eu adotei agora o nome de Maria Nancy Lima Vieira. Não. Mesmo que eu tenha feito todo aquele monte de promessas, que a gente enche lá no plano espiritual a orelha dos nossos mentores com as promessas mais incríveis, de fazer um monte de coisa, de renunciar, de fazer, de acontecer, mas tem as reminiscências do passado, que são os condicionamentos. Puxa, mas eu fui tão torta no passado, tão torta que chega aqui, eu vou crescendo, quando eu vou ficando com 7, hoje em dia 7, 8 anos, a criança já está com a asinha de fora. Quando faz 14, a asa já está mais de fora ainda. Com 18, então, já está voando para fazer as coisas que... as repetições de vidas passadas. São as reminiscências. Esse é um arrastamento, né? Outra coisa importante que também faz com que a gente faça as mesmas coisas, a repetição daquilo que a gente já fazia, a hereditariedade. Primeiro, eu só reencarno com papai e mamãe, que são duas pessoas que me aceitaram, e é um grande desafio eu não fazer as mesmas besteiras que eles fizeram. E eu não fazer o mesmo mal que eles fizeram. Então eu tenho uma hereditariedade, que é uma herança genética que faz com que de alguma forma eu tenha arrastamento para beber todas. Quando meu papai ou minha mamãe ou meu titio materno, titio ou titia materna ou paterna, quer dizer, a genética direta da minha família, avós, né? São dois, depois pai e mãe, depois os tios. Essa herança genética de alcoolismo, de ser uma pessoa grossa, violenta, tem um arrastamento genético, sim. Mas também tem a influência do ambiente, que é maior ainda. Então, quando eu sou criada num ambiente conturbado, papai só briga com mamãe, e aquela coisa, qual é a tendência de uma criança como essa? A ser uma criança violenta também, a ser uma criança intransigente, desequilibrada, tanto quanto foi papai e mamãe. Então eu tenho as reminiscências do passado, que é o arquivo de todas as reencarnações passadas, eu tenho a hereditariedade, eu tenho a influência do ambiente, né? E além de tudo, quando isso vira esse angu, eu tenho as influências espirituais obsessivas, a perturbação. Então realmente a reencarnação é um grande desafio para cada um de nós. A gente olha e fala, meu Deus, é muito difícil vencer numa encarnação coisas que eu fiz difíceis de vidas passadas. Mas tudo bem, não é para ninguém virar santo, não é? De uma hora para outra, porque nós não vamos virar santos de uma hora para outra. Agora tem uma coisa determinante, gente, é o ato da vontade. Eu quero, tudo posso naquele que me fortalece. É outra frase de Paulo. Quando eu fundei essa instituição aqui, eu gosto muito da Bíblia, eu sempre fui muito chegada nos ensinamentos da Bíblia, né? Durante décadas eu tinha uma frase que ficava na frente da sala, né? Eu era a gestora aqui na época e eu tinha lá na frente, tudo posso como? Naquele que me fortalece, tá? Então essa é uma frase importante para entrar no nosso coração. Tudo posso. Paulo não fala, eu vou poder uma coisa ou outra, não. Eu tudo posso. Onde eu posso? Se eu estiver linkado com aquele que me fortalece, que é Jesus, tá? Então é o ato da vontade, o Paulo está falando da vontade. E a vontade, gente, ela é um grande poder de decisão. Tem um livro lindo de Emmanuel, que nós estudamos no Caminheiros da Luz, Cristina deve lembrar, o livro Pensamento e Vida, Cristina, quando nós estudamos 1 ano ou 2, eu estudei com o grupo, lembra? O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, vale muito a pena, é um livro pequenininho de uma profundidade incrível. Estudamos há uns 20 anos atrás, né, Cris? Talvez até mais. E o Emmanuel, no segundo capítulo desse livro chama Vontade. Ele diz o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em seções de serviço. Temos nessa mente o departamento do desejo, que são os nossos propósitos, as nossas aspirações. Temos o departamento da inteligência, que são os patrimônios, né, da nossa evolução e da nossa cultura. Temos o departamento da imaginação, onde estão as riquezas do ideal e da sensibilidade. Temos o departamento da memória, que são os arquivos, né, e o resumo de todas as nossas experiências. E temos outros departamentos na nossa mente.
Mas o Emmanuel deixa claro, isso daqui tudo é do Emmanuel. Ele fala o seguinte: mas, acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. O que é esse gabinete da vontade? Porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Né? Então, gente, se a gente sair daqui hoje com vontade de servir ao Cristo de Deus, se a gente sair daqui com vontade de transformar o nosso coração, os nossos pensamentos, com certeza a gente vai conseguir. Assim? Não. O ato da vontade tem que ser da hora que eu acordo, alimentando a minha mente com hinos. Eu faço muito isso, né? O Osmar sabe, tá aí, não estou falando mentira. Mas assim, especialmente quando está naquelas fases que a gente está se sentindo perturbado espiritualmente, aí é que eu coloco o hino mesmo. São 2, 3, vai passar o dia inteiro com mantra, né? Ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará comigo, vou lá, né? Porque é o único jeito para a gente dar uma melhorada naquela energia ruim, que é a hereditariedade, as influências espirituais negativas, o meio que a gente viveu, né? Tudo isso que a gente tem, essa salada toda, né? As reminiscências querendo ser o estrupício pior do que esse daqui, que era no passado. Então, tudo isso para vencer é o quê? É o ato da vontade que precisa dominar na gente, né? Porque o Emmanuel, na introdução, ele continua, a gente já vai finalizando lendo o que o Emmanuel fala. Ele fala: olha, gente, o convite ao ministério, o convite que vocês e eu recebi, chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria de nós, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A gente resiste. Ai, não, quem sou eu, né? Ai, não estou preparado. Aquela coisa do preguiçoso que está fazendo uma desculpa grande, né? E Jesus não é um mestre de violências. Jesus não quer violentar. A porta, ela abre para o lado de dentro. Mas o Paulo ouviu. E ele ouviu assim, ele virou santo? Não, ele negou a si mesmo. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, ele tomou a cruz e ele seguiu o Cristo até ao fim de suas tarefas materiais, até ser decapitado, porque ele morreu com um cara que chegou com a espada para ele, né? E o cara, quando viu aquele velhinho todo alquebrado, olhou para ele, titubeou e ele falou assim: vai, irmão, cumpre o teu dever. E o cara tampou a cabeça dele, né? Então, assim, entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre. Tá? Não foi mágica, gente. Muito mais que um predestinado, o Paulo foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Ele, de repente, não foi aquele que, sabe, foi mágica. Não foi mágica, não, né? Olha, o mestre chama-o, Paulo tateia na treva, porque ele ficou com os olhos cegos durante 3 dias, depois que ele viu Jesus. Ele tateia ali, né, nas trevas das experiências humanas e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo. E o Paulo, o apóstolo, soube transpor em decênios de luta redentora e constante, né? Foram 3 décadas que o Paulo trabalhou. Ele começou a missão com 35 anos e com 65 anos ele foi decapitado, né? Mas o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada. A gente não vai conseguir. Mesmo que a gente queira sair daqui e falar: eu vou fazer uma ação de transformação íntima, eu vou querer mudar, eu quero mudar, Senhor. Me arranja uma tarefa, eu vou trabalhar e eu vou mudar. A gente não consegue isso sozinho. Olha lá. Sem Estevão, que ficou o espírito de Estevão o tempo inteiro com Paulo, colado nele, auxiliando, né? E todos os outros apóstolos encarnados, sem isso não teríamos Paulo. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de todos, né, as outras personagens, né, que viveram com ele, vem confirmar a necessidade e a universalidade de cooperação. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa de grupo, né? Então, para vencer as nossas reminiscências do passado, para vencer os nossos condicionamentos, que a gente era uma pessoa muito torta, a gente era mesmo, né? A gente tem que vencer as influências espirituais negativas que ficam sobre nós, e a gente tem que vencer todo esse
poder do meio, da criação. Às vezes papai e mamãe não estão certinho da cabeça, que criou a gente, né? E de todas as nossas experiências, o que a gente tem que fazer? É o ato da vontade, o nosso poder de decisão são fundamentais. Mas a força transformadora do trabalho no bem em grupo são fundamentais. A gente já está no grupo, o grupo alimenta a nossa ação no bem e aí a gente vai conseguindo fazer, né? Tá bom? Então é isso que eu tinha para você, gente. Tinha bastante conteúdo aí para reflexão. E o Emmanuel termina nessa brilhante exposição na introdução desse livro falando o seguinte: que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Que é bom que a gente vá dormir hoje pensando: quanto me compete sofrer por amor de Jesus Cristo. E é bom que a gente vá dormir pensando assim: Senhor, o que queres que eu faça? Porque se a gente veio, nem que tenha gente aqui pela primeira vez pisando numa casa espírita, você está sendo convidado a trabalhar por Jesus. O mundo está gritando, gente. Estamos no olho do furacão de uma transição planetária. Ou a gente melhora para auxiliar que o mundo melhore, ou nós seremos arrastados com todo o sofrimento que a gente está vendo acontecer. Tá bom? Que Deus nos ampare e nos guie. Vou deixar essa frase linda aí, e essa imagem do Cristo para a gente aí,